17 horas agora, 13 minutos, pois aí as pessoas continuam na frente dos quartéis pedindo aí o apoio das Forças Armadas e do presidente Jair Bolsonaro, querem esclarecimentos sobre as eleições de 2022. Mas o que esperar? Para falar sobre esse assunto, falaremos agora com o coronel do Exército, Márcio Amaro, mestre em Sistemas de Comunicação. Boa tarde, coronel. Boa tarde, Rose. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Bernardi, Fabiana. É um prazer estar com vocês e eu espero estar à altura aí da assistência e tentar tirar aí algumas dúvidas. Eu sei que nós passamos por um período muito complexo, muito complicado nesse momento. É uma pena que o Brasil, que as instituições brasileiras tenham chegado a esse ponto, mas pelo menos eu acho que ainda nós podemos conversar sobre o que está acontecendo e tentar fazer com que a sociedade brasileira chegue aí a um consenso e a uma solução para todos esses problemas que nós estamos enfrentando. Coronel, seja bem-vindo ao programa Resumo da Ópera. Eu acho que agora, com essa diplomação do Lula, hoje é uma pergunta que todo brasileiro está se fazendo. Ainda há algo a fazer? O presidente ainda pode exigir esse código-fonte, que o TSE entregue esse código-fonte? E se entregar, ainda há algo a fazer até o dia 31 de dezembro? Essa pergunta é muito complexa, Rose, porque sempre existe dentro da legalidade algo a ser feito. A Constituição ampara diversas medidas que podem ser tomadas com relação à crise que nós nos encontramos. E eu acho que isso é notório, não tem como negar que o Brasil se encontra numa crise envolvendo os poderes da República, os três principais poderes da República. E essa crise, ela deve ser debelada e ela tem instrumentos legais para que sejam tomadas providências dentro da legalidade, como, aliás, foi sempre a diretriz que o presidente da República, o presidente Bolsonaro, se comprometeu a responder a todas as questões, como ele mesmo diz, dentro das 4 linhas da Constituição. Muitos têm falado sobre o artigo 142, que abre a possibilidade das Forças Armadas serem utilizadas para o restabelecimento da ordem entre os poderes, e isso seria, de acordo aí com a interpretação de diversos operadores da lei, uma das possibilidades de se buscar, então, essa solução, como eu disse, dentro da ordem constitucional. Legalmente, não é a minha área, eu não sou operador do direito, mas legalmente, a partir da diplomação, essa informação ela tem corrido aí, inclusive nas redes sociais, a partir da diplomação existe o prazo de 15 dias para que seja questionado esse procedimento. Então, a partir de agora, estaria aberto esse prazo de 15 dias para que haja esse questionamento. As bases para esse questionamento, eu acredito que elas estejam bem estabelecidas. Então, nós estamos visualizando muito esse processo final, que é a diplomação, que é, enfim, a aceitação pela autoridade eleitoral da eleição do Lula. Eu não sei se a gente pode chamar de ex-condenado, houve um momento que era proibido, mas, enfim, esse cidadão que teve a sua reputação lavada e enxaguada por autoridades que ele próprio escolheu para a Suprema Corte, eu acho que isso está bem claro, isso é um dos pontos a serem analisados. Então, esse processo de eleição do Lula é o final, eu costumo dizer que é a ponta do iceberg. Esse iceberg que começou há muito tempo atrás, justamente com a escolha dos membros da Suprema Corte. Quantos desses membros da Suprema Corte que tomaram essas decisões foram escolhidos efetivamente pelo PT? Eu lembro que tem um livro de memórias do José Dirceu, que tem sido a eminência parda aí do poder nos períodos petistas, e nesse livro o próprio José Dirceu descreve quais eram as formas que ele próprio, José Dirceu, se utilizava para a escolha dos ministros da Suprema Corte. Eram pessoas comprometidas com o que ele chama de causa, com a ideologia petista, e eram pessoas que trabalhavam ou para ele, José Dirceu, ou para o sistema petista como um todo. Então é óbvio que pessoas que fazem, por exemplo, o ministro que declarou a invalidade das condenações do Lula, é um ministro que fazia propaganda para Dilma, era um garoto propaganda da Dilma. Então será que essas pessoas elas não são
suspeitas para tomar qualquer atitude com relação a suspeitas sobre a eleição do petista? Essa é uma primeira questão. E de lá para cá, diversas outras atitudes foram sendo tomadas à margem da lei, que infelizmente a sociedade não reagiu. A sociedade como um todo não reagiu. E essas atitudes foram gravíssimas e elas foram contra a ordem constitucional. Eu vou citar alguns exemplos aqui, um inquérito interminável, um inquérito em que não existe denúncia, um inquérito que não existe nem mesmo conteúdo, as pessoas que estão dentro desse inquérito, elas não sabem nem mesmo do que são acusadas, um inquérito que foi absolutamente ilegal, porque o regimento interno da Suprema Corte possibilita que, havendo algum crime interno dentro do estabelecimento da Suprema Corte, a investigação fica a cargo dessa corte. Olha, esse crime não foi interno. Então isso é básico, isso é evidente. É um inquérito ilegal que está aberto há 4 anos e todas as pessoas que se opõem a essa ditadura do pensamento, a essa imposição de um determinado pensamento, elas são inseridas dentro desse inquérito como uma ameaça. Então a sociedade brasileira vive hoje sob uma ameaça. E dentro dessa ameaça, nós tivemos políticos sendo caçados, nós tivemos políticos sendo presos em tempo recorde, condenados a quase 10 anos de prisão. É estranho nós percebermos que a própria autoridade que foi citada, o José Dirceu, ele tem inquéritos correndo no Supremo Tribunal há anos, e ele nunca é condenado, em última instância. Mas um deputado federal que se contrapunha a tudo que estava acontecendo, ele foi condenado a 10 anos de prisão em tempo recorde. E todas essas questões, elas colocam a eleição brasileira, eu não vou nem falar nesses levantamentos estatísticos que estão sendo feitos, mas todo esse histórico coloca a eleição brasileira absolutamente sob suspeita. Coronel, eu acho que isso tem que ser dado um destino. A pergunta agora é de Cristina Grêmio. Boa tarde, Coronel. Um prazer conversar com o senhor. Eu quero fazer 2 perguntas em uma delas trazendo do chat. Elas não são conectadas entre si, mas eu acho que a sua experiência pode trazer algum esclarecimento para as pessoas. A Ana Maria Mancini escreve aqui no nosso chat: por que vocês não falam nada dos tanques, caminhões e soldados dando um rolê pelo país? E a gente vê muitos vídeos de movimentações mesmo. Eu sei que o senhor está na reserva, mas talvez o senhor tenha alguma explicação a dar para essa movimentação de tropa e de veículos, especialmente do Exército, né? E a outra questão, eu queria falar, o senhor fala aí a sociedade não reagiu, mas a gente precisa fazer um reconhecimento àqueles milhões de brasileiros que estiveram nas ruas em diversas ocasiões para aprovar, para pedir, né, para dar apoio ao voto impresso que estava em discussão no Senado, para repudiar o ativismo político de ministros do STF que foram para dentro, e do TSE também, que foram para dentro do Congresso para interferir em votações do Legislativo. Depois foram explicitamente pedir para Rodrigo Pacheco a votação dos pedidos de impeachment de ministros. Então, o que estava ao alcance da sociedade, visto assim de uma forma mais ampla, eu acho que foi feito. Mas a sociedade se viu muito representada nos relatórios que foram apresentados ao TSE já depois de divulgado o resultado do segundo turno. E um deles foi das Forças Armadas. Então, queria que o senhor comentasse um pouquinho esse relatório, se ele ainda aguarda uma resposta do TSE, apesar do TSE ter debochado. Então, são 2 perguntas em uma. Uma é a movimentação dos tanques e das tropas, e a outra é essa do relatório do TSE, se o senhor acredita que as Forças Armadas ainda aguardam uma resposta. Cristina, eu agradeço as perguntas. Com relação à movimentação de tropas, existe aquilo que nós gostaríamos e aquilo que é a realidade. E, normalmente, uma questão não casa com a outra. As pessoas têm reparado a movimentação de tropas porque elas, neste momento, muitas delas, muita boa parcela, eu acredito até que a maior parte da população brasileira, gostaria de ver movimentação de tropas, mas elas são absolutamente normais. Nesse período de manobras, nesse período de final de ano, nós estamos nos aproximando aí do licenciamento, da baixa dos soldados que incorporaram nesse ano de 2022, e é o período que culmina aí a instrução militar. Existem algumas manobras que são tradicionais, no Rio de Janeiro, a manobra Saci, da Brigada Paraquedista, manobra com salto, tropa aeromóvel, é uma manobra de grande
de grande volume, muitos militares envolvidos. Existe a manobra escolar da Academia Militar das Agulhas Negras, que também a guarnição escola da Vila Militar, ela se desloca praticamente toda lá para a cidade de Resende. Então, uma série de movimentações de tropa que as pessoas estão observando nesse ano, elas são corriqueiras e talvez não tenham observado nos anos anteriores, porque nós não tínhamos esse desejo de enxergar. Então, o que eu tenho para dizer sobre essa movimentação de tropas é que ela é absolutamente normal e não tem nenhum envolvimento, não tem nenhuma relação de causa e efeito com o momento político atual. Com relação à resposta da sociedade, talvez eu tenha me expressado mal, sem dúvida, a sociedade brasileira, o povo brasileiro tem se manifestado, tem se comprometido com o que normalmente se entende por democracia, que é justamente a participação popular, que atualmente algumas autoridades da nossa República têm procurado criminalizar a participação popular. Eu costumo dizer que não existe nada mais democrático do que o demos, o povo, nas ruas, apresentando as suas ideias, os seus pedidos, as suas demandas às autoridades. E nada mais pode ser antidemocrático do que um burocrata sentado no seu gabinete, impedindo ou tentando proibir que as pessoas estejam na rua manifestando a sua vontade. Com relação aos relatórios, diversos relatórios realmente estão sendo elaborados. O relatório das Forças Armadas ele foi bem objetivo, eu tive a oportunidade de analisá-lo, e ali o que foi informado, basicamente, é que não foi dado oportunidade de ser realizada uma análise mais acurada de todo o processo eleitoral. Ou seja, muitos dizem que o processo eleitoral não teve ainda nenhuma prova de falha. Não vai ter, porque se não é permitido que seja feita uma análise adequada, nós nunca vamos chegar à conclusão de que houve falha, porque é proibido. É mais ou menos assim nós chamarmos a polícia para investigar um crime que aconteceu dentro da nossa casa, mas a gente não deixa a polícia entrar dentro da nossa casa. Absolutamente não tem como ser investigado. Ocorre que as Forças Armadas, todas as instituições, elas têm ali as suas atribuições, seu munus publicum, e até a posição em que elas podem ir. As Forças Armadas, de uma classificação de prioridade entre as instituições, ela está subordinada ao Ministério da Defesa. E o Ministério da Defesa é um órgão político. E esse órgão político, que estaria ali no mesmo nível, vamos dizer assim, da Suprema Corte, já fez as requisições necessárias, mas elas foram simplesmente ignoradas pela Corte Eleitoral e também pela Corte Revisional da Constituição. Então, até o momento, que eu saiba, não foi apresentado nenhum recurso ao Supremo Tribunal Federal, muito provavelmente, se apresentado, vai ser também ignorado. Já foi feita a diplomação das autoridades supostamente eleitas. Então, me parece que o processo, eles estão tentando dar celeridade e estão tentando dar normalidade a um processo que está sob suspeita. Nós temos aí o trabalho do analista argentino, Fernando Cerimedo, nós temos também o trabalho do pesquisador brasileiro, que foi o John Hobson, que apresentou também um relatório mais ou menos no mesmo sentido do analista argentino. Ali eles se prendem mais no aspecto estatístico, de que alguns resultados não seriam possíveis comparando as idades das urnas. Então, as urnas mais antigas, que não seriam auditáveis, elas teriam um resultado bastante discrepante das urnas mais modernas, algo que, estatisticamente, sempre ocorrer esse mesmo pendor para um lado político, para uma estrutura, para uma ideologia política, não seria aceitável. Então, isso coloca a eleição em questionamento, em dúvida. Ok. E a própria lei configura que essas dúvidas devem ser levantadas, devem ser estudadas. Próxima pergunta, Bernardi.
Então, Coronel, prazer em tê-lo aqui conosco. Na verdade, assim, o próprio Alexandre de Moraes disse que não houve contestação. Na verdade, a contestação que houve, ele não aceitou. E outras tantas contestações que estão sendo feitas e não são nem recebidas, ou seja, são ouvidos surdos para o grito de quem não está contente. O que nós vimos, essa movimentação que a Cris cita aí no Brasil inteiro das tropas, das Forças Armadas, que o senhor julga normal, mas é normal as Forças Armadas não fazerem nada diante do clamor popular, porque historicamente as Forças Armadas ouviram o povo quando este povo foi buscar socorro. Isso é mais recente, lá nos anos 60. E hoje, as Forças Armadas vão continuar pintando meio fio, levar essa mácula para a sua história? Bernardi, eu agradeço a pergunta e tenho a certeza que a sua indignação, ela também é a minha indignação. A minha indignação enquanto cidadão. Cidadão Márcio Roberto Amaro. Agora, ainda que eu não represente aqui a instituição Exército, eu estou representando aqui simplesmente a mim mesmo, as minhas afirmações, elas devem ter responsabilidade com aquilo que nos foi ensinado, com aquilo que me foi ensinado desde que eu entrei na academia militar. E aquilo que me foi ensinado foi que o Exército, as Forças Armadas, mas eu me refiro especificamente ao Exército, porque é a instituição a qual eu servi durante 30 anos, ele não pode estar à margem da lei. Ele não pode descumprir a lei. E a lei não define o Exército como uma força justiceira. Eu acredito na demanda da população brasileira. Eu acredito que essa demanda é justa, eu acredito que ela tenha que ter a resposta das instituições, e quando eu dizia que a sociedade não reagiu, eu me expressei mal, na verdade, as instituições que teriam a responsabilidade, até naquele sistema de freios e contrapesos previstos lá pelos contratualistas, previstos pelas pessoas que desenharam o pensamento do que seria um Estado moderno democrático, essas instituições, elas deixaram de agir, o Ministério Público deixou de agir, o Senado deixou de agir, o Congresso como um todo, a Câmara dos Deputados deixou de agir. Então, todos esses sistemas de freios e contrapesos, eles deixaram de agir. E agora clamam pela ação das Forças Armadas. Ora, realmente, na década de 60, eu não era nascido, mas a história nos ensina, que houve sim um clamor popular, houve sim uma ação do Exército, em 1964, 31 de março, mas esse clamor popular, ele só foi atendido pelo Exército a partir da legalização pelo Congresso Nacional. Então, o que dizem que foi uma revolução, que o Exército tomou a força, o poder, isso não é verdade. Houve uma declaração pelo Congresso Nacional de que o cargo da presidência da República estava vago, e a partir daí, cumprindo-se a lei da Constituição de 1946, em vigor na época, foi feita uma eleição indireta, da qual sagrou-se vencedor o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Então, houve o segmento da ordem democrática. Ainda que digam que não, mas houve o segmento da ordem democrática. E eu acredito que as Forças Armadas, ali representadas pelos seus comandantes, quem fala em nome das Forças Armadas são os comandantes das três forças e o chefe de Estado-Maior conjunto, eu acredito que essas autoridades estejam aguardando o desenvolvimento das ações no sentido de que seja seguido a ordem constitucional. O artigo 142 ele é bem claro, ele estabelece que existe a possibilidade das Forças Armadas serem chamadas para cumprir a ordem constitucional de manter a lei e a ordem a partir da demanda de algum dos três poderes. E até o momento, nenhum dos três poderes demandou a ação das Forças Armadas. E nós seguimos, eu acredito, que aqueles que decidem continuam aguardando ali o comandamento constitucional. 17 horas agora, 32 minutos. Quero agradecer demais a você que continua conosco aqui no programa Resumo da Ópera. Se inscreva nos nossos canais, na nossa rede social, programa Resumo da Ópera. Nós estamos falando com o Coronel do Exército, Márcio Amaro. Fabi, sua pergunta. Boa tarde, Coronel. Um prazer tê-lo aqui conosco. Coronel, eu tenho visto algumas análises de alguns militares e eles dizem, primeiro, eles acabam fazendo essa explicação que o senhor fez aí brevemente em relação a 1964, e a gente tem que fazer esse paralelo histórico para entender o momento de hoje. Mas eles vêm falando muito do estado de anomia
né, que tem uma definição lá, até tirada de um livro bastante esquerdista, mas é um conceito que está na sociedade, que você não tem mais a lei, você tem um Estado aí paralelo atuando, então a norma, né, não vale mais, então por isso o nome chamado anomia. A gente ouviu até aqui o coronel Paulo Chagas, que disse para nós aqui que não considerava as coisas que estão acontecendo no Brasil, desculpa, general, não estava acontecendo aqui no Brasil como se fosse uma anomia. Eu me impressionei, porque eu sou da área do direito e eu vejo vários direitos individuais e coletivos sendo rompidos, e isso, para mim, é uma quebra do Estado Democrático de Direito e da ordem aí, principalmente do processo, devido ao processo legal. O senhor até apontou aí os inquéritos, mas a gente teria uma lista enorme mesmo para ocorrer. Então, o senhor avaliando, o senhor como tem conhecimento desse alto comando, aí a gente sabe que precisa ser provocado aí pelo presidente da República, o principal interessado, porque o Congresso Nacional, eu sinceramente não espero nada, e do Judiciário, se a gente bobear, é capaz deles chamarem o 142 para garantir que os patriotas não fiquem nas ruas. Então, eu realmente só espero do presidente Bolsonaro, mas ele dando esse start, você considera que essa cúpula aí do alto comando esteja olhando para isso, e talvez sendo o presidente que não tem um estado de anomia, como disse aqui o general, que a gente acabou ouvindo na semana passada? As definições, né? Infelizmente, se existe dois lados na política brasileira na atualidade, e me parece que existem dois lados, um desses lados ele tem a primazia de interpretar as leis. Então, já foi dito, né, que a pior das ditaduras é a ditadura do judiciário, porque contra ela não há a quem recorrer. E me parece que nós não estamos num estado de anomia, que o estado de anomia seria representado pela ausência de governo. Não existe governo. Na minha ideia, no meu pensamento, o que nós temos no momento é exatamente o contrário disso. Nós temos dentro da estrutura governamental um dos poderes que ele está hipertrofiado, ele está acrescido dos seus poderes. Ele foi se alimentando de atitudes, no meu entendimento, como eu disse, eu não sou operador do direito, mas no meu entendimento, um dos poderes da República, especificamente o judiciário, ele foi se alimentando de instrumentos antidemocráticos e até mesmo ilegais, e foi crescendo na sua importância, e foi subjugando os outros poderes através de ameaças, através de ligações espúrias, através de contatos, tudo que nos parece que está subjacente aí àquilo que nós podemos perceber. Um exemplo foi justamente lá quando nós estávamos para ter o voto auditável aprovado na Assembleia, na Câmara, através de uma comissão, e uma pressão, inclusive física, com a presença de autoridades lá da Suprema Corte do Brasil, se fez presente na Câmara, e de um dia para o outro, toda aquela perspectiva de alteração da legislação do voto auditável, ela foi simplesmente enterrada e foi deixada de lado. Então isso não me parece a ausência de um governo, isso me parece o aumento de um poder sobre os demais. Um está calado porque sofre um cerco legal, sofre um cerco midiático, sofre um cerco absoluto de parcela da classe política, e o outro está calado, me parece que por conveniência, porque nós não temos uma reação adequada de quem nós deveríamos ter, que é principalmente o Senado Federal, representado ali por uma pessoa, e isso é um absurdo também na legislação brasileira. É impossível que uma pessoa, no caso o senhor Rodrigo Pacheco, detenha o poder de representar contra uma autoridade que está tomando, sim, medidas ditatoriais. E ele está tomando medidas ditatoriais utilizando o argumento mais pernicioso que pode existir. É se dizendo, atuando em favor da democracia. Ora, a partir do momento que ele estabelece para si a autoridade de ser o único representante da democracia, a democracia está ferida de morte. Isso não é democracia. Isso passa a ser uma autocracia, isso passa a ser a democracia de um homem só. A partir do momento que um cidadão pega a Constituição Federal
está escrito lá que um deputado, um representante do povo, alguém que foi eleito milhões de votos, está escrito lá que esse cidadão ele não pode ser responsabilizado por atos, votos ou palavras em quaisquer circunstâncias. E um cidadão diz que aquilo pode ser ignorado porque nenhum direito é absoluto. Ora, se a Constituição do Brasil não é absoluta, o que é absoluto? Atualmente, no momento que nós estamos, a absoluta é a vontade do senhor Alexandre de Moraes. Agora, as nossas instituições deixaram que isso acontecesse. Chegar a um ponto em que a solução deva ser uma solução de força, uma solução armada, uma solução de golpe sobre as instituições, eu acho isso muito triste, eu acho isso muito inadequado. Nós não vemos nenhuma nação desenvolvida recorrer a esse tipo de argumento, a esse tipo de atuação. Nós podemos fazer diversos paralelos entre o que aconteceu nos Estados Unidos e o que acontece Coronel, agora no Brasil. Coronel, na sua opinião, por que não foi pedido esse código-fonte, não foi exigido esse código-fonte até agora? Hoje não foi exigido porque as autoridades elas têm precedências, as instituições têm precedências. Por exemplo, as Forças Armadas não poderiam se armar, ir até o Supremo Tribunal, ou o Superior Tribunal Eleitoral, colocar uma pistola na cabeça de uma autoridade e dizer, me entregue um código-fonte. Não, mas segundo o general Paulo Chagas, que esteve aqui, ele disse que o presidente pode fazer isso. Tem essa autoridade. O presidente pode fazer isso, até o momento não fez. Até o momento não fez. E na sua opinião, por que não fez? Isso foi feito... Na sua avaliação. Pois então, aí nós entramos na esfera do palpite, né? Eu não tenho nenhum tipo de contato, nenhum tipo de informação acerca do processo decisório do presidente da República. Eu tenho certeza que o presidente da República tem à sua disposição inúmeros dados. Inúmeros dados. Tudo que acontece no Brasil inteiro, em todas as esferas de poder, o presidente da República tem o conhecimento. E isso ele leva para a sua avaliação. E a tomada de decisão, ainda mais uma tomada de decisão que pode envolver uma quebra da institucionalidade, ela é muito complexa. Ela é muito complexa. Eu não sei se nós vamos ter tempo para conversar sobre isso, mas a verdade é que o Brasil está inserido dentro de o Brasil está inserido dentro de um contexto global em que nós estamos submetidos a vontades que não são as nossas. Mas o senhor concorda também com o general Paulo Chagas que o presidente deveria tomar essa atitude enquanto há tempo? Eu acho que o presidente tem duas linhas de ação a tomar. E ele já, na minha opinião, ele já deveria ter tomado. Ou ele opta pela decretação do estado de defesa ou algum estado de emergência previsto na Carta Constitucional, e a partir daí são tomadas as medidas jurídicas necessárias ao restabelecimento da ordem, inclusive sendo evocado o artigo 142, ou o presidente simplesmente assume que nós vamos realizar esse prejuízo e vamos, no caso dele, né, o plural majestático, e partir para a oposição ferrenha contra esse governo que já tem se mostrado muito incompetente, sem nem mesmo ter assumido ainda o poder. O presidente deve, no meu entender, ou tomar uma atitude de quebra de institucionalidade, porque ela já foi previamente quebrada pelo Supremo Tribunal Federal, por tudo que já foi visto, por tudo que já foi colocado, por tudo que já foi realizado, ou o presidente deve assumir. O que não me parece justo é deixar que parcela da população fique ali à deriva, na frente dos quartéis, fazendo suas demandas, suas reclamações, sem ter uma resposta à altura desse seu pleito, que, na minha opinião, é bastante justo.